Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu já li e que fazem parte do clube Hello Sunshine, o clube de leitura da Reese Witherspoon. Nós estamos vivendo num momento onde muita gente está participando de clube do livro, de clube de leitura, listas literárias, e aí, um tempo atrás, eu acabei encontrando o clube do livro da Reese Witherspoon, que é o clube Hello Sunshine, que leva o mesmo nome da produtora que ela conduz, que tem uma proposta muito interessante na produção de conteúdo para TV, para cinema e etc. E aí a ideia desse clube é exatamente livros que tenham alguma relação com mulheres, que são livros escritos por mulheres e que vão falar desse universo feminino, do universo em diversos gêneros literários. É um clube muito interessante que tem muitos livros assim bem diferentes e que nos tiram um pouco do lugar comum, mas que tem uma pegada assim bem atual, bem adulta e que nos transporta aí para vários universos. Muitos desses livros que fazem parte desse clube já são livros que foram adaptados aqui para o Brasil. E a Karen aqui, que ama uma lista literária, foi ver essa listinha maravilhosa dos livros que participam, que já passaram pelo clube. O clube foi foi fundado, o que eu poderia dizer aqui? Foi lançado em 2017, então já tem um grande número de livros, quase, sei lá, gente, eu não sei a conta. Acho que deve ter por volta de quase 30, 40 livros no total. E aí eu fui ver o que eu já tinha lido, o que era interessante ler, e descobri que eu já tinha lido alguns desses livros e me interessava por outros que estavam ali na minha lista de desejados e que já tinham sido, que fizeram parte de algum momento do clube. Então, por isso eu vou mostrar para vocês aqui os livros que eu já li, vou contar um pouquinho sobre eles e também os livros que eu ainda não li, mas que tem aqui na minha estante. O primeiro livro é Daisy Jones and the Six, da minha queridíssima, amada, idolatrada, maravilhosa. Eu não tenho mais adjetivos para dizer dessa mulher, a Taylor Jenkins Reid. E nesse livro aqui ele tem uma narrativa, uma escrita bem diferente, bem interessante, porque ela vai contar a história de uma banda lá dos anos 1970, que de rock, é uma banda de rock, e como ela teve a sua ascensão e queda durante esse período. E o legal dessa narrativa é que ela é feita via entrevistas. Vocês já assistiram algum documentário musical assim, que vai falar sobre alguma banda? Ou qualquer outro tipo de documentário que tem essa pegada também, que aí vai falar, aí você vai contando a história dessa banda através de várias visões, de várias pessoas que participam. E aí tem lá a pessoa entrevistando a outra e ela tá lá contando a história num modelo de entrevista. E é assim que é a narrativa desse livro, que pra mim foi assim, nossa, maravilhosa, porque te prende e você tem uma sensação muito boa que parece que você está lendo a história de uma banda real. Sério, e as similaridades com, por exemplo, bandas que realmente existem, né? Sei lá, que foram criadas nos anos 70, é muito grande. E o livro é construído de uma maneira muito rica, tem as letras das músicas. Sério, eu lia e eu queria o CD da banda para eu poder ouvir enquanto eu lia, porque a Reid, ela tem uma maneira de escrever seus personagens de forma tão verossímil que você tem a sensação de que eles realmente existem, de que não é uma história fictícia, de que você está lendo realmente a história de uma banda real. Mas é muito interessante toda a trama, toda a maneira como constrói. E a Reid, ela pontua determinados assuntos de forma muito interessante e muito, como eu posso dizer, não de maneira pedante, sabe? Ela vai falar aqui sobre mulheres que não querem ter filhos, ela vai falar sobre homossexualidade, triângulo amoroso, mas não de forma muito intensa, muito focada. Ela vai comentar de forma muito natural e normal, como acontece no dia a dia e na vida. Então, eu super recomendo esse livro, junto com outro livro da Reid que eu sempre falo. E eu sei que esse livro aqui está sendo produzido, eu não lembro se é uma série, se é um filme, eu não tenho muita
certeza, pela própria produtora da Reese Witherspoon, que é a Hello Sunshine, e então nós teremos aí uma série em breve para vocês. O outro livro que eu li, que também faz parte dessa história, né, desse clube, é o A Outra Senhora Parrish, que pra mim foi um dos primeiros thrillerzinhos com essa temática de casal, de relacionamento conjugal que eu li. E assim, pra mim foi muito interessante porque o livro tem um plot twist muito poderoso no meio da história e que, tipo, muda totalmente sua visão. E é bem interessante porque quando eu li o livro, eu me lembrei muito de um filme que eu assisti chamado, um filme francês que eu assisti na adolescência, chamado Bem Me Quer e Mal Me Quer. E é bem interessante porque ele é um filme que vai contar a mesma história através de perspectivas diferentes, então você fica meio perdida ali achando que a história é de um jeito e na verdade a história não é bem aquilo que você tá achando. E esse livro é assim também. É a história de uma mulher que ela decide que vai casar com um homem muito rico, que vai se transformar na amante de um homem muito rico. E aí ela começa a tramar toda uma história para se infiltrar nessa família maravilhosa, perfeita e tudo bonitinho, com o marido hiper mega rico, sabe? Milionário, bilionário, uma esposa dedicada. E aí tem uma reviravolta muito grande e você fica de cara, total. E tem essa coisa do poder feminino nesse livro que eu achei muito legal. Nesse livro vai abordar algumas questões como relacionamento abusivo, como triângulo amoroso, questões psicológicas, então ele pode acabar ativando alguns gatilhos mentais, mas eu super indico para quem gosta desse tipo de trama, que é muito... Eu realmente gostei muito. O livro ele não tá aqui, eu tenho ele porque ele tá emprestado, mas é muito legal. Eu realmente gostei dessa trama e da maneira como escreve, apesar de ser um livro muito comprido, ele não é um livro cansativo. O outro livro do clube de leitura Hello Sunshine que eu já li é o Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. E assim, é um livro que eu já falei aqui em outros vídeos, é um livro muito interessante, com uma escrita muito legal, que é uma história principal com micro-histórias que estão relacionadas aos personagens, mas que fazem parte de todo um conjunto. É um livro com uma temática muito interessante, e eu já comentei que esse livro vai tocar na questão maternidade, mas não dessa maneira como muita gente acha que vai comentar, porque esse livro aborda temáticas muito que envolvem a questão maternidade. Mãe solo, barriga de aluguel, aborto, relações maternais entre mães e filhos, a relação entre irmãos. Então tem uma série de questões aí de micro temas que abordam o tema principal ali da história. Eu tinha muita expectativa por esse livro, eu acho que eu acabei criando muita expectativa, e o livro ele não me decepcionou, mas ele me surpreendeu porque ele contou uma história de uma maneira muito diferente do que eu estava imaginando. Então eu tinha um pensamento para a leitura que aconteceu de forma diferente e que foi muito rico, sabe? Muito interessante para o meu processo de leitura. E assim, o Pequenos Incêndios por Toda Parte tem série, que também foi muito bem abordado, apesar de ter algumas diferenças entre a série e o livro, mas que eu acho que as adaptações para o livro, para a série, ficaram muito boas, e tá aqui. Então é uma indicação. A série está disponível no Amazon Prime, para quem tem a rede aí, a rede não, né? O serviço de streaming, já pode conferir, porque é muito interessante e é curto. Eu acho que só tem 8 ou 10 capítulos e que é muito bem escrito e tem, assim... Eu fiquei muito impressionada com a maneira como foi gravado realmente a história. O outro livro que eu li foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker, e assim... Foi um livro que eu já comentei em vídeo sobre essa história aqui. Eu vou deixar aqui nos cards o link, que é um livro que vai abordar a questão de abuso sexual, abuso moral e em ambientes de trabalho.
E é um livro que foi muito pensado e foi, assim, inspirado na questão do movimento Me Too, onde várias mulheres no mundo inteiro começaram a denunciar os casos de abuso sexual que elas sofreram em ambientes de trabalho. E eu já comentei sobre esse livro e tem uma temática muito interessante, muito pertinente ao mundo atual. Vai falar sobre as questões de trabalho, onde você tem pessoas que menosprezam mulheres, e principalmente mulheres em cargos de confiança, em cargos poderosos, e que elas trabalharam e são muito competentes para chegar até esse nível. E vai falar sobre como mulheres não conseguem crescer muito, vai falar sobre as relações femininas, a amizade, sobre as questões de maternidade, vai comentar sobre depressão, sabe, pós-parto. Tudo são microassuntos que estão envolvidos ali no assunto principal e que tem tudo a ver com a questão de mulher e mercado de trabalho. E eu achei muito pertinente essa história. Eu tinha algumas considerações com o livro durante a minha leitura, eu acho que eu comentei em alguns vídeos atrás, e até no próprio vídeo onde eu falo um pouco mais sobre ele. E é um livro que eu tinha uma expectativa também para a leitura, eu achava que a história ia ser de uma maneira e ela foi um pouquinho diferente do que eu estava imaginando. Além desses livros que eu apresentei aqui para vocês, eu também tenho na estante alguns outros que já fizeram parte do clube de leitura e que eu pretendo ler ainda, né, num futuro aí, não sei quando, né, gente, porque a gente tem uma grande lista de livros para ler, mas eu tô bem empolgada e eu vou apresentar alguns deles aqui para vocês de forma bem rápida. O primeiro livro é o Método Fair Play para a Divisão de Tarefas Domésticas. Esse é um livro de não ficção que também participa do clube de leitura. De vez em quando a equipe que está ali no clube traz esses livros de não ficção, porque são muito interessantes, e a ideia desse livro aqui é para que haja divisão de tarefas dentro do ambiente, né, do lar, da casa, para todo mundo que está morando naquele ambiente. Nós sabemos que vivemos um mundo onde grande parte das tarefas domésticas acabam ficando em cima das mulheres e que isso não é certo, isso não é legal. E aí traz aqui uma maneira é um livro que vai trazer métodos de divisão de tarefas em casa para que a coisa fique justa, principalmente para mulheres que trabalham e principalmente para todo mundo, não só para casais, gente. Quando eu falo casais cis, né, homem e mulher, mulher, homem, é para todo mundo, é casal e filhos, porque existe uma série de famílias onde o trabalho tem 50 mil pessoas em casa, mas só a única pessoa que faz o trabalho é a mulher, é a dona da casa. Mas aqui esse livro vai trazer esse método para poder que a coisa fique igualitária para todos. O outro livro foi um que eu adquiri recentemente, é o Eleanor Oliphant Está Muito Bem. Eu tenho uma curiosidade de ler esse livro há muito tempo, desde que foi lançado aqui no Brasil, e eu fiquei tão feliz porque ele também tá no clube. E eu não sei muito bem dessa história, gente. Eu confesso a vocês que tem livros que eu compro porque alguma coisa me interessou, seja pela capa, seja pelo título, seja porque tá todo mundo falando, mas eu tenho muito interesse nesse livro aqui, nessa leitura. Eu acho que de todos que eu vou apresentar aqui, esse é o que mais me interessa, e eu espero poder lê-lo em breve. A outra história é Um Dia em Dezembro, da Josie Silver. Esse aqui é a temática de Natal, então deve ser bem legal, e a proposta tá bem... É um livro, é aquilo que eu já falei, né? Não sei nada da sinopse. Mas ele já estava aqui na minha estante há muito tempo, porque na verdade eu ganhei ele de parceria na época que o Prateleira de Cima era parceiro do grupo editorial Record. Então ele tá aqui há um tempinho e ele tem essa proposta de ser um chick lit, com uma pegada assim mais adulta, né? Então eu tô bem empolgada porque é um livro que vai falar um pouco dessa pegada, mas com o Natal envolvendo. E o último livro, A Luz que Perdemos, que também tem a proposta de ser um chick lit, vai falar uma história de amor, uma questão de... vai falar sobre sobrevivência, sacrifícios, aquela receita de livros de romance que a gente gosta bastante, né? Pelo menos eu gosto. E eu tô bem empolgada com essa leitura porque muita gente falou muita coisa legal e... foi bem legal porque eu consegui esse livro, gente, através de troca no Scooby, e eu adoro quando isso acontece. Eu tô bem empolgada. Aqui embaixo na descrição vai ficar o link direto para a lista de livros do Clube Hello Sunshine. Eu sei que tá em inglês, mas dá para você saber mais ou menos quais são os livros que participam
do clube que já tem em português. Eu sei que tem alguns outros vídeos aqui no YouTube que também vão falar um pouco mais desses livros. Pode ter algum outro livro que tá aqui, que tá no clube, mas que não tá aqui, mas que você já possa, talvez tenha lido ou não. E espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas literárias, bem difusa, bem interessante, que tem várias temáticas em vários gêneros. Tem outros livros no clube que também são bem interessantes. E se vocês curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!